Olá a todos, muito prazer, meu nome é Daniel e você está no canal A Defesa, hoje para aprender um pouco mais sobre o que é todo esse assunto que está sendo demonizado, sobre a Red Pill e sobre as pessoas, os homens que estão seguindo essa onda, essa machosfera, né, essa androsfera que nós gostamos de falar, né, de nomear como, né, e entender, desmistificar o que é, na verdade, qual é que é a desses caras, qual é que é dessa galera da Red Pill, né? Então, primeiramente, né, eu acho que numa época muito modernizada, né, uma época toda conturbada assim que o brasileiro se encontra, né, você se depara que no seu uso diário na tecnologia, né, a tecnologia apresenta livremente todo tipo de anseio que você percorre, né, na sua dose diária de consumo de conteúdo. A Red Pill, ela como uma esfera em ascensão, ela chegaria de qualquer meio, né, ao seu conhecimento em qualquer momento. Mas e aí então, né? Foi como essa sua recepção sobre o assunto? Como é que você aceitou isso, né? Você provavelmente deve ter construído na sua visão do Red Pill como se ele fosse predominantemente um homem, né? Que esse homem estivesse revoltado ou frustrado, né? Ou ele estivesse em uma ascensão financeira, uma reconstrução da sua vida, né? E que ele pertence a uma classe social, né? E essa classe social ocasionalmente deseja uma realização amorosa, social, e isso em abundância, né? Mas falta bastante coisa nessa alegoria, né? Uma delas é a boa qualidade, né? Você deve ter reparado em si mesmo, né? Todos os dias quando você levanta de manhã e você se olha no espelho, a primeira coisa que você faz é admirar a sua beleza, um traço que seja minimamente belo, que seja agradável para você, né? Aí só depois você acaba olhando ao seu redor, né? Você olha para sua casa, para os seus bens, e depois você olha para o seu bolso, né? E o interior deles. Daí por último só você olha para dentro de si, não é mesmo? Né? E se você não se conhece, você decide se conhecer. Ou se você já se conhece, você decide mudar, né? E essa alegoria é um pouco do que a Red Pill tenta mostrar para você, né? Que você na Red Pill, você é ensinado que você é um meio pelo qual você consegue os outros meios, na verdade, né? A Red Pill é um estudo da dinâmica dos relacionamentos, pessoal. Ela visa mostrar para você, em primeiro momento, as razões do seu bom e mau desempenho tentando se relacionar com outras pessoas, mas estritamente na relação afetiva e na amizade, no trabalho. E a forma com que as pessoas que falam sobre a Red Pill tentam passar isso para você é mostrando coisas que são mostrando conteúdos audiovisuais, né? Como conteúdos que você já deve ter visto. Mulheres buscam só os caras ricos, maus e os que geram fortes emoções, né? Ou conteúdos que dizem ela te deixou porque você é muito bonzinho, ou ela te traiu porque ela não te respeita, ou o homem que não se respeita não tem o interesse delas, que passa a ideia de que você ou o que você faz é o problema por trás da sua ineficácia, você homem, né? E tentam te apresentar de uma forma a exigir a sua autodisciplina. Eles apresentam isso para que você veja que como essas coisas estão acontecendo ao redor de você, você comece a se autodisciplinar, se autoconhecer, né? Para que você acabe por si só criando as ferramentas e trazendo as ferramentas para você, para que você consiga ter qualidade nesse tipo de relacionamentos, entendeu? Com as mulheres, né? E a partir disso, você começa a realmente produzir o seu valor, a construir o seu valor. No momento, né, desejado, no momento mais benéfico, você possa fazer parte de uma relação a dois com uma mulher, né? E nada melhor para explicar isso com um pouco de história pessoal, né? Eu posso explicar isso de uma maneira em que acho que todos os homens que vão ouvir isso já devem ter passado pela sua vida, né? E esse tipo de circunstância ele começa a ser percebido muito quando você já é bem novo. Na sua época de escola você já deve ter se deparado em que várias meninas muito atraentes do seu tempo de escola, você se viu interessado por elas e se viu minimamente manifestado um interesse carnal, né? E você sempre deve ter se visto tentando ter o acesso
a interação com essas mulheres, essas meninas, né? E eu não seria mais diferente comigo. No meu tempo de escola, eu sempre fui um menino, um cara que desejava muito o acesso à interação com as mulheres, né, com as meninas. Mas eu tinha eu era desprovido de beleza, né? Eu tinha alguns contratempos, então eu era bem gordinho, eu tinha mais ou menos na minha altura, que eu tinha tipo 1,70, 1,72, na época que eu estava na escola de verdade, eu tinha por volta daí dos 90, 80 a 90 quilos, entendeu? Então eu era uma criança bem gordinha. E eu acabava que por tentar de maneira um pouco impetuosa assim o contato com as meninas, fazendo muito contato, tentando apresentar para elas algumas coisas que eu tinha e de que eu podia estar tipo provendo para mim e para elas, né? Como seja desde comprar um lanche até de tipo bancar algum tipo de interação assim num barzinho quando a gente fosse em excursão ou quando a gente tinha uma interação um pouco mais de grupo, eu acabava tendo um ímpeto maior de querer me mostrar mais e pra menina que eu tinha um pouco mais de condição financeira e pra pagar pra ela o que eu tava, por exemplo, comendo ou tipo estar com ela onde eu tava, entendeu? Onde eu podia estar, né? Isso dado a situação financeira, que era uma situação um pouco favorável que meu pai e minha mãe me ofereciam, né? Eu nunca fui uma pessoa de alta renda, sempre fui uma pessoa de uma família de baixa renda de verdade. Minha mãe ela era costureira e o meu pai era caminhoneiro. O meu pai, ele era na sua ausência, ele ainda continuava a ser um pouco presente dentro de casa, né? Mas meu pai e minha mãe sempre continuaram juntos, sempre tiveram essa relação afetiva onde eles prezaram por tudo a fidelidade entre eles, né? E eu via isso conforme o meu pai ele chegava em casa, ele era muito amoroso com a minha mãe, e eu via essas coisas e eu por si só eu invejava esse tipo de coisa para ter comigo e com uma outra mulher na minha vida, né? E quando menor eu já ansiava por isso, por alguns tipos de interação que quando você é criança e você sai com o seu pai ou sai com a sua mãe para ir num parquinho, para ir numa lanchonete, alguma coisa assim, o sexo feminino ele acaba por si só estando lá, você é mesmo instigado a fazer contato com o sexo oposto, né? E não era diferente comigo. O meu pai, sempre que a gente ia nessas idas a pracinhas, que ele me levava para brincar e para interagir com outras crianças, ele me pedia para que eu fizesse um pouco mais de interação com mulheres, né? Até por tal aquela insegurança do tempo dele em que as relações entre gêneros iguais ela estava bem estridente na sociedade, né? Tava começando a surgir tudo isso das relações entre pessoas do mesmo sexo, e meu pai ele tinha bastante anseio de que os filhos dele acabassem por si só manifestando algum tipo de comportamento que levasse a esse... Era todo aquele preconceito, né, de conservadorismo, né? O meu pai ele tentava fazer com que eu interagisse com as meninas e que eu tentasse, né, ser beneficiado pelo contato com elas, né, tendo, sei lá, um contato tipo físico mesmo, ou até receber beijinhos, alguma coisa assim. Era uma coisa que podia passar na cabeça do meu pai, mas eu não tava muito ligado, tá ligado? Porque, tipo, eu sempre tive esse contato com as meninas de que eu deveria ser um pouco mais respeitoso. É isso por parte do meu pai também, porque ele me ensinou a ter muito respeito com as mulheres. Dentro de casa eu tive bastante oportunidade de construir isso, porque eu vivia a maior parte do tempo com a minha mãe, então eu tinha que ser, por exemplo, um dos homens da casa, porque aqui em casa a gente 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, filhos do meu pai e da minha mãe, né? E a gente depois ficou só eu e meu irmão, e depois fiquei só eu, e eu tive que construir essa capacidade de estar em um ambiente com uma mulher e ter bastante respeito. Assim, respeito é uma coisa que você tem que ter não só com mulher, com todo mundo, né? E a gente tem que propagar isso ao longo do mundo para que a sociedade de fato não se destrua, né, com a falta do respeito. Então eu tive bastante oportunidade, mas sempre sem nenhum êxito mesmo.
porque a maneira com que eu me apresentava para as meninas, já não sendo uma pessoa provida de beleza, né, era bem mais difícil eu me apresentar como uma pessoa que pudesse prover uma situação para as meninas e elas aceitassem, porque acabava meio que passando por julgamentos, tipo a menina chegar para mim e falar assim, nossa, eu tenho nojo de ficar com gordinho, tá ligado? E eu era gordinho e eu via aquela situação, tipo, enchia os olhos de lágrimas, tá ligado? E ficava quieto no meu canto. E muitas vezes eu fiquei um pouco mais acuado, né? Mas sempre colocando na minha cabeça, não, poxa, não pode ser assim, eu não posso me deixar atingir por esse tipo de situação. E eu realmente tenho que buscar a minha evolução. Poxa, eu sou tipo uma criança muito nova, ainda vou evoluir muito na vida, tá ligado? Eu já tinha desde pequeno esse tipo de pensamento. Eu tinha algumas relações na escola que foi uma relação, não são relações amorosas, né? Relação interpessoal, né? De coleguismo. Entre todos os colegas da minha escola tinha algumas meninas em que eu fiquei bem apaixonado, bem interessado na época, e eu chegava a ponto de, tipo, a interação que eu queria ter com elas, eu acabava meio que comprando isto, né? Chegando nelas e falando, não, porque eu te compro um lanche e a gente, tipo, come lanche juntos e tal. E eu cheguei a ponto de, tipo, um ano inteiro de escola, né, acabar comprando lanche para uma menina que eu tava muito afim na época, e de que dela eu recebia, tipo, migalhas, tipo, beijinho na bochecha, no mínimo as pessoas desafiavam essa menina a, tipo, dar um selinho em mim. E, tipo, eu na minha inocência eu não via o quão maléfico isso acabava sendo para mim, né? Porque eu acabava virando um motivo de chacota entre os meninos, porque todo mundo me olhava como se eu fosse, tipo, o mais desprovido, tipo, sem capacidade total de ficar com uma mina na escola, tá ligado? E eu, poxa, totalmente despreocupado com isso. Tava preocupado mesmo em zoar no tempo de escola e tentar buscar e trazer para mim o máximo de amizade possível, né, de amizade, né? E então, tipo, eu não me importava com isso, eu acabava mesmo algumas vezes eu acabava tendo briga com meninas que, tipo, já julgavam que eu não era uma pessoa boa para se relacionar por conta da minha aparência. E não de fato eu era, tipo, muito difícil de me relacionar, porque eu sempre fui muito real. Eu sempre soube que eu era gordinho, que eu era feinho, né, no tempo de escola, e eu sabia que isso podia causar algum tipo de repúdio, né, por entre algumas pessoas. Mas eu ignorava isso, eu tentava ser amigo de todo mundo, tentava ser o cara que socializava com todo mundo, né? Então eu não via problema, enquanto outras pessoas viam problema em se relacionar comigo. E, tipo, as intrigas vinham basicamente de, tipo, falarem, você é muito feio, você é horrível, você é gordo, você é nojento, tá ligado? Enquanto o meu argumento era ficar quieto olhando a pessoa, tipo, se degradar na minha frente, me chamando de tudo quanto é nome, e várias vezes dizendo não, porque ninguém gosta de ficar perto de você e tal. E eu, mano, eu engolia tudo isso aí e passava, falava, mano. Eu recebi uma ótima instrução dentro de casa, que me blindava contra tudo isso, né? E acabava por si só criando um tipo de resistência, né? E esses anos de escola passaram, né? Depois eu caí na vida adulta, né? Caí na puberdade e assim, maioridade. E na minha maioridade eu acabei tendo muito anseio por aquilo do que o jovem tem de ansiar pelo sexo, de tentar ter o acesso a uma mulher para ter de fato uma interação sexual com essa mulher. E eu me vi bem incapacitado de poder viver esse tipo de vida, porque a minha vida sempre foi muito movimentada, né? O meu pai ficou cego depois que eu terminei a escola, e ele teve que parar de trabalhar como caminhoneiro e teve que comprar um sítio com o dinheiro do caminhão que ele vendeu, para que a gente pudesse ter, por exemplo, um bem do que aproveitar, né, daqui um tempo. Então, para construir esse bem, eu, tipo, fiquei muito ocupado na minha vida. Cheguei a trabalhar de graça para as pessoas durante 3 anos. Aí depois comecei a trabalhar no sítio com meu pai, entendeu? Deixei muito da minha vida para depois, como estudo e trabalho, essas coisas. E só depois que os meus pais começaram a ficar um pouco mais debilitados, eu fui
partindo para isso porque eu já não acreditava mais que poderia ter um pouco de prosperidade maior, né, junto do que eu fazia com meus pais, porque a gente ficava na mesmice, né, de trabalhar no sítio e ficar brincando de fazenda, era isso que eu tinha, né, que eu fazia, né? Mas nesse tempo eu me via bem dificultado de poder ter acesso a uma mulher, porque tipo, basicamente eu trabalhava das 6 da manhã até as 10 da noite, mano. E trabalhava longe da cidade, então eu não via ninguém além de mato, tá ligado? E eu me via tipo bem longe da sociedade. E a maneira que eu tinha para me relacionar por meio de mensagem era pelos aplicativos. Então eu acabei entrando em Tinder e tentando levar conversas para WhatsApp, por Facebook e mano, o Instagram já tava um pouco mais fraco, agora tá muito mais forte, mas ainda tentava, né, essa interação com alguma mulher sem nenhum êxito, né? Seja pela condição financeira que eu não apresentava, né, porque eu acabava adquirindo dinheiro com as vendas que eu fazia das coisas que eu vendia e plantava no meu sítio, entendeu? E era um dinheiro bem pequeno, então era uma coisa que eu conseguia guardar pra mim. Era melhor eu guardar pra mim esse dinheiro do que sair gastando por aí com porcaria, tá ligado? Tanto que a máquina, o computador que eu faço vídeos e que eu estudo hoje e as coisas que eu tenho hoje foram providas pra mim com muito trabalho e esforço na minha época de sitiante, né? Mas beleza. Então eu me via tentando de qualquer jeito obter, né, a interação com mulheres por meio de aplicativos. E esses aplicativos de relacionamento, você é muito menos privilegiado do que uma mulher nesses aplicativos, porque eles são voltados mesmo para o público feminino. O feminino é o que fomenta o uso desses aplicativos, porque, claro, a libido, a imagem da mulher sempre foi muito mais atraente para a sociedade do que a imagem do homem. O homem é muito brucutu, o homem nasce feio mesmo e ele por décadas continua mais feio, enquanto a mulher ela tem uma degradação da beleza um pouco mais tardia, né? Então a internet ela viu no gênero feminino uma oportunidade de poder se consolidar em alguns meios de propagação de informação na internet, e foi assim que a internet se formou, pelo menos algumas empresas, né, como o Tinder, Instagram, Facebook e por aí, dentre outras, né. Então o acesso que eu tinha com essas mulheres nesses aplicativos era muito escasso, né. A minha altura melhorou um pouco, passei a ter 1,80 m e tal, e era um objeto de especificação no meu perfil para que as pessoas que olhassem o perfil ficassem um pouco mais interessadas mais pela altura. Vocês, ao longo da estadia dos vídeos que forem assistindo no meu canal, vocês vão perceber que são aspectos masculinos que são realmente valorizados na sociedade, como a altura, beleza, a vestimenta, o porte físico, seja você atlético, entendeu? Isso é muito valorizado. E algumas coisas que eu era desprovido me faziam ter menos popularidade com as mulheres nesses aplicativos de internet. Mas sim, eu tinha algumas interações com algumas mulheres, mas nunca chegando ao finalmente, de verdade. Então, foi com 20 anos que eu fiz sexo pela primeira vez, ainda com uma menina um pouco mais nova que eu. E essa pessoa foi conhecida de um grupo de amigos, né? E eu acabei por me relacionando de uma maneira com ela, em que eu levava pra mim que eu gostaria de ter um relacionamento duradouro e construtivo para nós dois, e a pessoa que estava comigo, ela queria partir mais pro lado da promiscuidade, né? De fazer coisas de maneira aleatória e de ficar com o máximo possível de caras, seja por ela tentar subir no degrau da aquisição, né, com os caras, tipo, ficando com o máximo possível até chegar no cara que fosse um pouquinho mais provido de dinheiro, já que eu não era, né, na visão dela, um cara que poderia prover uma situação financeira muito melhor para ela do que ela tinha, na verdade, porque eu e ela éramos pessoas de baixa renda, e não sei como é que essa pessoa tá hoje, mas foi meio que prostrado nisso a nossa relação durante os 6 meses de relação que nós tivemos. E após o primeiro sexo que eu tive com ela, muito veemente no homem,
Que o homem, ele gosta, ele precisa ter essa descarga da libido dele, e ele acaba mesmo querendo esse tipo de acesso durante muito mais tempo, tentando protrair, prolongar isso aí durante o tempo. E isso gera nas mulheres a sexualidade um pouco menos acentuada nas mulheres por conta da libido baixa que elas têm, né? Um desenvolvimento da libido em que elas têm por conta da produção de progesterona, essas coisas que são biológicas, né? E a testosterona é um hormônio que está muito mais presente no homem, e ela acaba por si só movimentando a libido desse homem. Então o cara, por conta da testosterona, da libido, ele busca muito mais o acesso ao sexo do que a própria mulher em si, que busca o acesso à segurança, ao provimento, né? E entre tudo isso que a gente vê na sociedade que é benéfico, né? Que é a segurança, provimento, e esse tipo de desprovimento que eu tinha me levou a não ter mesmo acesso há muito tempo com essa menina. Me levou a, mesmo desistir de ter o acesso com uma mulher, né? Para depois de uma relação com ela, porque eu comecei a ter uns insights de que eu deveria mesmo focar no meu desenvolvimento pessoal, né? Tanto intelectual, quanto físico, quanto financeiro também, para que eu pudesse, um pouco mais na frente, poder focar nisso, que é o relacionamento em si, ter o acesso com uma mulher e poder construir uma família e gerar prole e tal, e o que realmente faz a sociedade se evoluir, né? Dessa maneira, pessoal, eu pude apresentar aqui alguns insights do que o anseio do crescimento do homem ele causa na sociedade, né? E por esses relatos, né, para ver se você que está assistindo, você consegue desenvolver, buscar um pensamento, uma memória que você já vivenciou, que possa ser minimamente igual a esse tipo de memória que eu tive. Claro que ao longo do tempo eu vou explicar isso para vocês, né? Eu vou falar um pouco mais da minha vida para vocês nos vídeos e tentar consolidar isso com alguns pensamentos que vai melhorar um pouco a sua autoestima como homem e o seu anseio pela evolução, né? Mas a gente vai levando isso com o tempo, né? E aí, pessoal, o que a gente vê de tudo isso, né? Chega num momento que a gente acaba vendo mesmo que tudo que a gente viveu e tudo que a gente aprendeu precisa realmente dar uma guinada, dar uma mudada na nossa vida, né? Porque senão a gente vai estar fadado a repetir os mesmos erros pro resto da vida, né? Resumindo tudo isso, é assim que a Red Pill entra pedindo para que, na falta de que algo que você está precisando, né, você foque em conquistar isso. Aí só depois que uma boa segurança e já bem astuto você vá atrás do relacionamento, né, da forma mais benéfica para você. E eu reitero, né, o benefício ele não pode gerar nenhum tipo de dano para ninguém. Sobre a Red Pill ser um movimento, a Red Pill ela não é um movimento. A Red Pill ela é uma esfera em ascensão. O que seria uma esfera em ascensão seria um grupo de pessoas que gostam de se reunir para falar desse tipo de coisa e assim produzir algum meio de evolução para as pessoas daquele grupo, né? E na verdade, num movimento você não conseguiria seguir de forma tal qual a Red Pill segue, porque no movimento você não tem a opção de aplicar o que você está vendo no movimento na sua vida, né? Você tem que aplicar isso na vida das outras pessoas, exigir que isso seja inferente na vida das outras pessoas, para que assim, então, por meio da sociedade, isso aí traga algum resultado para a sua vida de algum momento, né? E reiterando ainda, a Red Pill ela não tem nenhum tipo de líder. Quando você vê um desses caras que vendem curso ou que tentam de toda maneira capturar essa galera que está bem frustrada e trazer por meio de um curso, por meio de uma consultoria, de algo que vá tentar beneficiar um pouco eles, na visão do cara que está apresentando isso, você pode ver como uma pessoa dominante naquele momento, mas na verdade é só mais uma pessoa tentando vender o seu peixe, tentar
tentando tirar um pouco de rendimento de um serviço social, né? Na verdade, tudo que gera dinheiro, que gera grana, tem valor suficiente para poder ser vendido e para poder ser aplicado, desde que traga benefícios para as pessoas, né? Então, a Red Pill, ela de verdade é esse conjunto de evidências e provas reais, né, unido a ferramentas que o indivíduo que ele tem vontade de se relacionar afetivamente, ele traz para o seu intelecto para ajudá-lo a fazer a manutenção da própria vida em meio às outras pessoas, né, em meio à sociedade, para que ele viva essa vida virtuosa, né, de bons costumes e bons resultados. A misoginia que vocês acabam vendo que as pessoas estão pregando preconceituosamente contra os Red Pills, dizendo que nós somos pessoas misóginas, é totalmente uma mentira. Na Red Pill nós repudiamos a misoginia e a misandria também, que seja a misoginia o ódio contra a mulher e a misandria o ódio contra o homem, entendeu? Então essas pessoas que você já ouviu dizer serem misóginas, elas, né, não aprenderam o que é ser um Red Pill. E se elas continuarem nessa mediocridade, só vão conseguir colaborar para a Red Pill quando elas abandonarem essa hostilidade delas, né? Explicando as vertentes, né, da Red Pill, onde ela pode ocorrer de verdade. A Red Pill, ela começou primeiro na androsfera, que chamamos, né, que é na esfera masculina, onde o masculino sofre muito com os institutos jurídicos que acabam trazendo alguns malefícios para nós no relacionamento com pessoas que realmente acabaram por trazer para a sua vida alguns aspectos bem hostis, né, visto do lado financeiro e do lado emocional também, né, para nós. Então ela começou pelos homens, né, que foram mais afetados por esses tipos de institutos, né, jurídico, sentimental, organizacional também, né, na forma de se organizar como família e como esfera de relacionamento, né? Mas a Red Pill, ela não está limitada somente aos homens, porque é claro que um meio de vida totalmente virtuoso que possa ser copiado para além da esfera que ele está sendo praticado, se ele puder ser copiado por mais pessoas, né, de diferentes idades, de gêneros diferentes, se ele puder ser copiado e trazer benefícios, então ele pode sim ser praticado e pode se chamar de Red Pill. Como você deve ter entendido, né, a Red Pill, ela se passa nada mais como aquela pílula azul ou vermelha que o Morfeu ele apresenta para o Neo no primeiro vídeo da série do Matrix, né? E o Morfeu disse que se o Neo tomar a pílula azul, ele vai continuar na mesmice, na mesma coisa que ele está vivendo ali dentro da Matrix. E se ele tomar a pílula vermelha, ele vai se libertar para a realidade. Então a Red Pill, ela tenta te libertar para a realidade. E por meio dessa libertação, ela te instiga a realmente buscar as ferramentas necessárias para que você, como pessoa, construa o seu valor pessoal e depois transmita com abundância isso para a sociedade, porque abundância é o que todas as pessoas querem, só que é o que mais escasso nós temos na sociedade, né? É a abundância por conta do sistema totalmente desigual, né, na separação do capital, né? Então, pessoal, é isso. Espero ter deixado bem explicado, né, de maneira bem concisa para que vocês possam entender o que é a Red Pill e que todas essas babaquices que vocês possam ter ouvido da Red Pill sejam dissipadas de total maneira para que vocês abram mesmo a sua mente e percebam, a Red Pill não é um movimento, a Red Pill não é uma associação, a Red Pill não é um meio social que exclua uma galera e inclua outra, não. A Red Pill é um jeito de você melhorar a sua vida. Comece por você e transmita para o seu redor. Entendeu, pessoal? Muito obrigado, então, por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? E, de fato, comecem agora a ouvir um pouco mais e buscar um pouco mais pelo seu melhoramento social, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.